Ready to move out. E vocês que achavam que o Zoom tinha sumido? Não sumimos não. Eu e o câmera falante, meu amigo Geira, fomos lá para Ilhas Virgens dar uma fiscalizada, ver como que tava, e ao sair de lá, as ilhas não estão mais virgens não, viu? Tá todo mundo lá, não sei se eu posso falar aqui, não vai falar nada não. Bom, mas hoje, o programa de hoje, estamos voltando, tiramos umas férias aí de uma semana mais ou menos, um pouquinho mais, para dar uma recapitulada na situação. E como eu havia prometido, a gente ia falar várias coisas que já estavam prontas e agora vai vir à tona. Uma delas é ameaça, oferecimento de dinheiro, facilitação. E para concluir tudo isso, hoje temos uma pessoa com qual vamos entrevistar, a Sônia. A Sônia, para quem não lembra, é aquela pessoa que desmantelou, que jogou à tona o pessoal da CertPrev. Aquele dinheirinho que sumiu, aquelas fitas que desapareceu, foi ela que jogou à tona tudo isso. Ela está aqui nos nossos estúdios hoje para esclarecer mais alguns assuntos que vêm acontecendo. Sônia, gostaria de agradecer a sua presença aqui e já te perguntar como está andando a sua vida, o seu dia a dia, mudou alguma coisa, você foi para a delegacia, fez um boletim de ocorrência, o que resultou? Uma boa noite. Respondendo a sua pergunta, as portas estão mais do que fechadas. O que eu posso dizer que depois daquele dia que eu tive na sessão da Câmara Municipal, que eu ali falei a respeito das fitas da CertPrev, como foi que elas saíram dali, quem tirou elas dali de dentro, realmente as portas estão fechadas e muito fechadas. Inclusive, eu recebi um telefonema do Rogério Magrini, ali onde ele comentou comigo que se eu não parasse de fazer o que eu estava fazendo, que eu iria ter dificuldade de arrumar emprego, que as portas iriam se fechar. Eu na hora não dei muita importância não, entendeu? Eu até achei que ele falou, entendeu? Como eu posso dizer no popular, para mim, naquele exato momento entrou no ouvido e saiu pelo outro. Mas eu posso dizer que realmente o que ele falou ali é o que realmente está acontecendo hoje, na minha vida e na vida do meu marido, do Marcos, porque nós estivemos, uns tempos atrás, na STZ TV, fomos lá levar um currículo, que o Marcos até tirou xerox, tudo da carteirinha, porque ele é capacitado para isso, eles estavam precisando, e me parece que estão precisando até hoje. Só que quando nós chegamos lá para entregar esse currículo para a produtora lá da STZ, ela saiu de dentro, gritando que era para o Marcos não aparecer mais lá, que não iam contratar ele, que era para ele parar de insistir e que não tinha mais nada para falar, e que até a dona, não sei, não vou aqui citar nomes, porque o que ela me falou, ela vai saber de quem que ela estava falando. Isso aí já não cabe a mim. Falou que não era para o Marcos ir mais lá de jeito nenhum. Entendeu? Então ali naquele exato momento eu ainda perguntei, mas isso é você que está falando ou realmente essa pessoa está mandando você falar isso pra gente? Ela falou, o que eu tenho que passar para o Marcos é isso. Ela não quer mais o Marcos aqui e não vai arrumar serviço para ele. Então eu acho o seguinte, se ali está precisando, se ele tem capacidade para isso, por que não contratou? Ou por que pelo menos não deu a oportunidade, entendeu? Dele conversar ali, entendeu? E de falar pessoalmente, não mandar terceiros. Então, daí eu entendi o seguinte, as portas estão sim fechadas. Então, quer dizer, já pensou assim, todo lugar que eu for com meu marido, para ele arrumar um emprego, e as pessoas virem com 7 pedras nas mãos, eu vou entender de que forma. Eu estou entendendo hoje o que ele me falou no telefone. Tenho certeza que deve ter alguma gravação sobre isso, né, Gira? Se tiver, roda o VT pra gente aí. Evita mais confusão, evita problema, que essas coisas vão fechando a porta. A gente depois não consegue mais abrir, essas coisas vão fechando a porta. A gente depois não consegue mais abrir. Bom, vocês puderam ver pelas imagens, pela voz, no caso, que foi um áudio gravado a respeito disso, que o Rogério Magrini, o vulgo Zezinho Atrapalhado, fala, as portas irão se fechar. Pra que isso, Zezinho? Você não precisa disso, rapaz. Você teve 3.000 e poucos votos, vamos levar a população. A Sônia é uma que você fala que é sua amiga e é assim que você trata. Bom,
Quero fazer uma pergunta para você, Sônia. O Zezinho Atrapalhado esteve na sua casa antes do boletim de ocorrência, antes de acontecer todas essas coisas. E parece que ele levou R$500 e uma cesta básica para te ajudar, para te dar uma força. Parece que foi isso que aconteceu. Depois você foi, fez boletim de ocorrência, que ele ligou ameaçando, ele voltou na sua casa para te dar uma força e te ajudar de alguma maneira? Bom, Capitão Zum, o Zezinho teve sim na minha casa, me levou a cesta básica, como eu já disse, me entregou esses R$500, até quando ele me entregou, ele falou que era para mim estar pagando alguma coisa que eu tivesse. Fazer, como que eu posso dizer aí, pegar esse dinheiro e ocupar com o necessário, tá? O que eu vejo necessário ali, pagar uma água, pagar uma força, comprar alguma coisa para dentro de casa. Eu não tenho vergonha de falar isso não. Mas desse dia que ele me deu essa cesta e ele me deu esse dinheiro, ele ainda passou aí na minha casa mais ou menos umas 3 vezes ainda. Mas ele entrava ali, ele perguntava como a gente estava, se estava tudo em ordem. Continuava falando que se precisasse de mais alguma coisa, que poderia ligar para ele, contar com ele, que ele tinha eu e meu marido como irmãos. Então quer dizer que até aí eu não tenho nada que falar contra. Mas a única coisa que eu posso dizer agora, que eu acho o seguinte, depois de tudo isso que eu tive na Câmara Municipal, que eu falei dessas fitas, tudo, o Zezinho, ele não apareceu mais na minha casa, ele não foi mais na minha casa. A única coisa que ele fez foi esse telefonema que ele deu, onde ele fala que se eu não parasse com isso, as portas iriam se fechar, e como eu já falei, já está mais do que fechada. E outra coisa, nem os meus telefonemas, nem o do Marco, ele não atende mais. Então, eu até comentei, eu falei, eu acho que aí ele se sentiu, tipo assim, eu fui lá, falei, não devia ter falado, no ponto de vista dele, né? Porque se fosse ver bem, ele não queria que eu fosse lá. Apesar que eu conversei, perguntei, posso ir lá, falar a verdade? Ele falou que não era o momento certo, entendeu? Só que eu me vi no momento certo quando eu me deparei com uma postagem no YouTube, um advogado aí, falando que eu e o Marcos eram responsáveis pela postagem. E isso daí me deixou enfurecido e foi onde que eu fui até a Câmara Municipal e fui falar. Onde eu pedi uns 5 minutos, ele não deu 5 minutos, ele simplesmente saiu, é um direito dele. E eu não vi outra solução a não ser pôr a boca no trambolho. Bom, o que mais me admira em tudo isso é que já se passaram mais de 2 semanas, 3, quase um mês, e ninguém falou mais nada. Os vereadores não se posicionaram, os outros 17 vereadores. Eu gostaria de pedir uma posição dos vereadores sobre esse assunto. E também, queria saber o que o Vanderlei quis dizer com essa gravação. Roda aí, Geira. Você falou lá para a PTV que eu falei o seu nome por engano. Jurídico da Câmara. Quem procurou ele fui eu. Não problema procurar. Pra quem por quê? Pra perguntar, ó, tá acontecendo isso e isso. Ninguém deu a mínima, Vanderlei. Ninguém deu a mínima. Ninguém. Eu fui atrás do meu filho, do Zezinha. Pra resolver isso, o que vocês querem? Não, eu não quero pra mim não fazer nada. Eu só quero mostrar de alguma forma. Não, eu Eu quero quero mostrar. Pra população de Perdão, hein? Então, E quem fez? vocês já foram na delegacia. Não, Sim, pra Zezinha. resolver isso. O que vocês querem? O que vocês querem? Sim, Pra Zezinha. resolver isso. O que vocês querem? Bom, como vocês viram, no meu entendimento ele está oferecendo alguma coisa aí. Ele está querendo facilitar alguma coisa para morrer o assunto. O que você acha sobre isso, Sônia? Eu fiquei até, como eu posso dizer a palavra correta, fiquei chocada, porque naquele dia que eu saí da sessão, nós já estávamos indo embora, e o Moscardini saiu de lá de dentro, veio até ali fora conversar comigo, e eu dei toda a atenção, e ele falando comigo, perguntando um monte de coisa, e eu explicando para ele, é onde que ele usa as palavras aí, né, o que ele poderia estar fazendo para a gente estar praticamente aí parando com esse assunto, né? E eu mais do que na hora falei que eu não quero nada. Eu gostaria de agradecer a Sônia por estar presente, estar falando com a gente. Gostaria de pedir para quem está em casa também assistindo, todo mundo hoje tem um celular que grave sua denúncia, mande anonimamente, não tenha medo. A gente vai investigar, a gente vai pôr para rodar aqui e vai mostrar as coisas erradas que existem em nossa cidade. Eu quero esperar
porque semana que vem o Zoom vai estar na prefeitura, o capitão Zoom e a sua equipe vai estar na Câmara Municipal e vai querer resposta sobre esse assunto. E a respeito dessas gravações que a gente mostrou hoje, fica a população julgar se é uma ameaça, se não é, se é um suborno, se é uma propina que ofereceram, se não é. No meu ponto de vista é ameaça e propina isso aí, isso no meu ponto de vista. Gostaria que a população julgasse e comentasse no Face, mandasse e-mail e colaborasse com a gente. E por hora eu fico um Zoom para vocês.